proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da sessão anterior. Aprovada. Tem registros iniciais aqui. Quero dar as boas-vindas aos desembargadores Amaury Moura Sobrinho e Cornélio Alves, que retornam às sessões plenárias após período de férias. Bem assim, ao desembargador Saraiva Sobrinho, após licença. Sejam todos bem-vindos, é um prazer para nós tê-los aqui. Registrar a ausência do desembargador Dilermando Mota e Vigílio Macedo na presente sessão, em razão, respectivamente, de gozo de férias e folga compensatória por plantões prestados, conforme anteriormente já autorizado pela Corte. E também comunicar que a desembargadora Maria Zeneide Bezerra comunicou a sua impossibilidade de comparecer à presente sessão, tendo em vista os preparativos para a sessão solene alusiva aos 127 anos do Tribunal de Justiça, logo mais às 14 horas. Julgamentos. Tem uma preferência que é do PJE, com sustentação oral número 3, da relatoria da desembargadora Judite, mandado de segurança, Petrante Rita Moura de Melo, advogada Maria Margarida Moura da Silva, impetrado Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Norte. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, doutora? Doutora Maria Margarida, advogada da impetrante. Isso. Então, está dispensada a leitura do relatório. Vossa Excelência, na forma regimental, dispõe de 15 minutos. Está com a palavra, doutora Margarida. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, demais desembargadores, membros do Ministério Público, os quais eu saúdo em nome da OAB-DF e estendo meus cumprimentos aos demais presentes. Excelência, essa vinda aqui foi uma questão... Eu acreditava, em princípio, que era muito simples, pois se tratava de uma designação irregular ao cartório de Albino Afonso, passando, eu acredito que por cima de todas as normas que regem essa disciplina. Temos o provimento 77 do CNJ, os quais os seus artigos e parágrafos são claros ao dizer como se preencher uma vaga em caso de vacância, e tem-se o caderno de norma extrajudicial aqui do tribunal, que antecede ao provimento 77. Ao ler o provimento 77, eu verifiquei que não existe naquele provimento a possibilidade de designação de um delegatário, de um interino, que não estava em sua atividade notarial de registro na data da vacância. Tampouco o caderno de normas desse Tribunal da Corregedoria informa essa possibilidade. Diz que tem que estar na efetiva atividade ou que seja do município ou do município contíguo. Quando eu verifiquei a designação da delegatária hoje, da interina de Albino Afonso, a última atividade dela no cartório ocorreu em Felipe Guerra, em 2015. Então, ela não estava, e a vaga ocorreu em 2016, quando o concursado renunciou à vaga, deixando o seu irmão, que, inclusive, teve a nomeação afastada com base num processo administrativo em função do nepotismo. Surgiram mais duas novas interinas, as quais também desistiram. O cartório de Albino Afonso ficou sem representante. A impetrante, ela solicitou a sua designação em função, naquela época, inclusive ainda atualmente, ser a única a preencher aquela vaga. Tanto que o juiz da época, em Albino Afonso, prestou as informações. O nome da senhora Lígia já estava no processo, solicitando aquela vaga também, e ele sequer ventilou a possibilidade dela disputar aquela vaga em Albino Afonso, porque ela não preenchia os requisitos. O único requisito que ela preencheu foi o requisito facultativo, que é ser bacharel em Direito. Os requisitos obrigatórios determinados na legislação, ela não preenchia nenhum. Ainda tem a grave situação de que, dia 13, inclusive, na página 10 do mandado de segurança, eu fiz a informação do número da portaria, que, dia 13 de dezembro, nomeou a irmã da senhora Lígia, a senhora Lívia, para o cartório de Frutuoso Gomes, que faz parte da comarca de Albino Afonso. Então, pelo próprio provimento e pelo o provimento 77 e pelo caderno de normas, não pode ser parente até terceiro grau de substituto ou interino. E a irmã da senhora Lígia já era. Dia 19, nomeia a senhora Lígia para o cartório de Albino Afonso, onde ela está até hoje. Em detrimento da senhora Rita,
que é interina do cartório de Rafael Godeiro, exerce atividade notarial e de registro há quase 40 anos, ficou em Almino Afonso pelo menos 38 anos, saiu em 2015 do cartório de Almino Afonso, quando o cartório teve um concursado que tomou posse em outro cartório em outro estado e deixou o seu irmão lá. Ainda contou a possibilidade, que no caderno de normas diz que o interino para as comarcas tem que ser da mesma comarca ou de município contíguo. A senhora Lígia veio de um município que dista 150 quilômetros de Almino Afonso. Ela veio de Felipe Guerra e ela não estava mais na atividade notarial. Então, não encontrei em nenhuma dessa legislação a fundamentação para a designação da senhora Lígia para representar o cartório de Almino Afonso. Ao contrário da impetrante, ela está no cartório de Rafael Godeiro como interina. O cartório Rafael Godeiro faz parte da comarca de Almino Afonso, e é contíguo Almino Afonso, são apenas 13 quilômetros, 12 quilômetros de Almino Afonso. E não constava nenhum impedimento de ninguém para que ela assumisse. Ao contrário da senhora Lígia, repita-se, a irmã da senhora Lígia é interina no cartório de Frutuoso Gomes, que faz parte da comarca de Almino Afonso, e a senhora Lígia de Almino Afonso. Então, eu acredito que, quando entrar em algum momento conflito entre os interesses desses parentes e o público que é atendido por eles, o público, infelizmente, vai perder. Porque, se hoje não existe o nepotismo direto, parece-me que está havendo um nepotismo velado, ou pelo menos um favorecimento pessoal, quando indica, porque hoje está faltando parente dessa família para assumir os cartórios no estado do Rio Grande do Norte, porque, se fizer uma busca, tem pelo menos 10 hoje em cartórios de Almino Afonso. A exemplo de uma irmã que assume a titularidade em Umarizal e a interinidade em Olho d'Água, município próximo um do outro. Então, a gente está vendo muito parente da mesma família sendo nomeado. Inclusive, tem um pedido recente de uma sobrinha de Almino Afonso pedindo o cartório também ali próximo. Então, o pedido aqui é simples. Se hoje a impetrante não é a única capacitada ali naquela região para assumir o cartório de Almino Afonso, porque o próprio provimento diz que deve ser delegatário de outra unidade, deve ser substituto de outro município, deve ser menos quem esteja afastado, não pode ser. Não tem ninguém para substituir o cartório de Almino Afonso. A senhora Lígia não está habilitada para assumir o cartório de Almino Afonso. Então, excelências, com essas considerações, eu gostaria que... Eu tive a liminar indeferida, exatamente fundamentada nos termos do provimento 77 do caderno de normas extrajudiciais, mas que, ao analisar a liminar e o parecer do Ministério Público, eu não vi, efetivamente, a fundamentação para tal. E, com essas considerações, eu pediria a Vossas Excelências que reavaliasse a situação do cartório de Almino Afonso, que não está devidamente representada. Existe interesse pessoal entre duas irmãs em cartórios da mesma comarca, e que revogassem aquela portaria que nomeou a senhora Lígia. E, se não tiver como nomear a senhora Rita Moura, que é a única habilitada para aquela situação, que esse tribunal tome as providências devidas, e não manter alguém no cargo de forma irregular. Muito obrigada, excelência. Com a palavra, a eminente relatora. Bem, excelência, o processo foi disponibilizado com bastante antecedência. O voto, estão todos votados aqui, que é do PJE. A ordem foi por mim denegada e seguida aqui pela unanimidade de votos. 11 votos, porque teve uma suspeição do então juiz convocado João Por Deus, que agora já não estaria fazendo parte desse julgamento. O ato foi do doutor Fábio Ataíde e eu estou denegando a segurança. Algum destaque, algum esclarecimento? Se quiserem emenda, se quiserem um voto, estou aqui à disposição para qualquer. Está disponibilizado no sistema. Né? Há bastantes dias. Antecedência já. Tem algum destaque, algum colega? Então, está proclamado denegar a segurança no esquema do voto da relatora. E já está no sistema, conforme regimento. Senhor presidente, Obrigada, excelências. Bom dia. pela ótima. Pois não, Apenas o corretor para está pedindo a palavra. esclarecer a corte, e talvez a advogada que ocupou a tribuna, efetivamente existe o provimento do Conselho Nacional de Justiça, da Lavra do Corredor-Geral, que proíbe terminantemente a nomeação de parentes para
até mesmo para assumir interinidade nos cartórios extrajudiciais. A Corredoria tem empreendido todo o esforço possível para detectar esses casos e, inclusive, recentemente, em vários cartórios, inclusive aqui na capital, faleceu uma titular e a filha pretendeu ser designada como interina e não foi, e tantos outros parentes que têm manifestado interesse em ocupar essas interinidades e a Corredoria tem negado. Jardim do Seridó e outras comarcas tem acontecido isso e, claro, a obrigação da Corredoria é exatamente dar cumprimento ao que dispõe o provimento. Então, me causa espécie a alegação de que existe esse tipo de aparente caso de nepotismo nessa comarca, referiu o advogado. De toda sorte, senhor presidente, eu vou averiguá-lo, evidentemente, e, se for o caso, tomar a providência que o caso requer. Asseguro, no entanto, à Corte que a Corredoria tem sido excessivamente rigorosa nesse ponto, até mesmo porque é da responsabilidade da Corredoria, e o CNJ tem fiscalizado isso muito de perto, e, independentemente de fiscalização do CNJ, o nosso dever é cumprir, e nós temos feito isso. No mais, não vou me pronunciar quanto ao mérito, até mesmo porque, ainda que não tenha sido da minha lavra, mas foi do juiz que exerce a função delegada, no caso, o doutor Fábio Taide, não vou me pronunciar sobre a questão de mérito do mandado de segurança, evidentemente, até mesmo porque já fui julgado e não me cabe qualquer observação. Apenas fazer destaque nesse ponto, senhor presidente. Só fazendo esclarecimento, excelência. Está ressaltada Sem a pretensão de estabelecer qualquer discussão com a tribuna. probatória, não sabe? E eu quero também consignar, é só um registro que está concordo ao parecer ministerial, que sempre eu gosto de fazer essa ressalva. A segurança sendo concedida em consonância com o parecer do Ministério Público. Não, estou denegando. Denegando a segurança. Só a questão de esclarecimento, excelência, eu, inclusive, já pedi providências ao CNJ. Se quiser, eu declino o número do processo. O corredor está dizendo que vai adotar providências, então agradeço. ele está bem. Obrigado, muito obrigado. Não há mais nenhum pedido de preferência, vamos agora para a pauta física. O primeiro desta pauta anterior é o mandato de segurança em que a impetrante Maria Josiérica Alves de Souza, advogada Albaniza Medeiros Pereira Araújo, impetrado a governadora do Estado, o relator desembargador Cornélio, a impedimento da desembargadora Judite. Está aí mesmo, excelência? Está sim. Pode relatar e votar. Tem sustentação? Não, tem mais nenhum registro de sustentação, não. Está certo. Então, mandado de segurança 2017-015571, distrito 6, Petrante Maria Josiérica Alves de Souza. É isso? É esse? É o número 1 da isso. pauta, desta pauta anterior, não é isso? Então, da vai física. ler emenda, que eu acho que é suficiente, direito constitucional, administrativo e processual civil, mandado de segurança, concurso público, professor Arte e Música, 14º Direct, o Marizal, reexame da matéria por força de provocação da vice-presidência, observância do artigo 1040, inciso 2 do CPC, candidato aprovado dentro do número de vagas, direito subjetivo à nomeação, previsão editalícia de provimento imediato, situação distinta daquela decidida pelo STF nos autos do recurso extraordinário 099, em sequência peculiaridade que afasta a aplicação do predito paradigma do que tange a discrecionalidade da administração pública para a convocação da autora. Distingue efetivado do acórdão em vergasta. Jurisprudência desta Corte de Justiça, manutenção do julgado que se impõe. O voto está disponibilizado. Algum destaque, algum esclarecimento? Eu acho que a matéria é conhecida da Corte, inclusive já precedendo do Supremo. Então, eu estou mantendo o acordo, viu? Proclamado nos termos do voto A do relator. decisão que já foi proferida. O 2 é o mandato de segurança, Carla Soares Duarte, impetrante, impetrado do secretário de Administração dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Cornélio, suspeição do desembargador Saraiva. Carla Soares Duarte. Isso. Direito Constitucional e Administrativo, mandado de segurança, servidora pública estadual, pleito para implantação de vencimento de acordo com o enquadramento funcional reconhecido administrativamente. Pedido de respaldo na Lei Estadual 8.014/2001, que trata sobre o plano de carreira e cargos
de Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte. Alegação de atingimento de limite orçamentário pela autoridade coatora. Lei de responsabilidade fiscal, inaplicabilidade, direito líquido e certo, evidenciado, precedente desta Corte, conhecimento do mandamus e concessão da segurança. Isso, ela toda concedendo a segurança, o voto está disponibilizado, também a matéria é conhecida, a implantação de investimento em face de promoção, se há algum destaque, algum... Tenho, presidente. Pois não. DH do relator, porque ela é servidora do DETRAN, se haveria a ilegitimidade da autoridade para o desembargador Cornélio. Não é porque ela é servidora do DETRAN. Ela é cedida ou é servidora do DETRAN? É servidor. Então, a minha dúvida é se a autoridade coatora é o diretor do DETRAN ou o secretário. De administração, que aqui está de indicado o administração. secretário. Ela indica o secretário. Isso. É. É autonomia, né? É. Tá bom. Então, posso... Não está em mesa, Vossa Excelência dá uma posso dar uma analisada reexaminada. melhor nessa questão e trago na próxima sessão. Ok. Não mesa. O número 3. Número 3, desculpe, desembargador Cornélio, é idêntico ao primeiro. É. A mesma questão de reexame. Então, né? não precisa, né? Está lendo, então... O número 4... O primeiro é igual ao terceiro. O terceiro é igual ao primeiro. Isso. Que é reexame Então, de- se há algum destaque, alguma pedido de esclarecimento, então está proclamado no mesmos termos do primeiro, da denegação. São pedidos de reexames. Isso. E o quarto é embargo de declaração, estou fazendo acolhimento parcial do recurso, mas sem efeito infringentes. A emenda está disponibilizada, o voto na íntegra, né? E estou dando parcial provimento para acolher, mas sem efeitos infringentes. Ele pede uma diferença mensais, salariais, não é isso? E fixa uma data, eu acho que junho de 2014. Há algum destaque sobre o voto do relator? Não está proclamado o termo do voto, Sua Excelência. Pauta do dia. Tem embargo de declaração e mandado de segurança. Embargante Carlos Eduardo Fernando de Queiroz. Embargado Estado do Rio Grande do Norte. Relatora desembargadora Judite. Se tiver em mesa, pode... Tá, excelência, pois não. Também o voto foi disponibilizado ontem. Eu vou ler a ementa e fico à disposição. Administrativo, embargo de declaração e mandado de segurança. Alegação de omissão no acórdão que denegou a segurança, no que concerne ao exame do direito de licença para acompanhar tratamento de pessoa da família. Matéria alheia ao pedido autoral. Pretensão de eventual soma dos lapsos de licenças tratadas como distintas pela própria norma de regência. Impossibilidade, inexistência de omissão em relação a tópico que não integrou a pretensão específica do embargante. Conhecimento e rejeição dos embargos. É assim que eu estou votando, Excelência. Algum destaque sobre o voto da relatora? Algum esclarecimento? Então, está proclamado nos termos do voto de Sua Excelência. Esgotados os processos físicos, vamos para o PJE, o processo judicial eletrônico. São 33 processos pautados pelos respectivos relatores. E somente o 10 da relatoria do desembargador Dilermando, é uma mandado de segurança, em que é impetrante Daniel Lima da Silva, impetrados Marco Antônio Medeiros, e o secretário estadual de Administração de Recursos Humanos do Rio Grande do Norte. A proclamação é pela... Aqui está 6 concedendo parcialmente a segurança, Dilermando, desembargador Ibanez, desembargador Gilson, desembargador Cornélio, desembargador Saraiva e desembargador Amilcar. Divergindo, desembargadora Zenei, desembargador Glauber, desembargador Amauri, desembargadora Judite, desembargador Cláudio, desembargador Expedito e desembargador Vivaldo. É o único voto que teve essa divergência aqui. É da terceira. Segurança e a solução de cobrança. Isso. Os demais estão todos os votos consignados. Excelência, Pois não.
12º, 15º eu sou impedido. Viu? 12º, 15º. 15º impedimento da do Já respectivo. botou aqui? De progressão funcional por titulação. Eu estou divergindo porque eu entendo que há uma lei que suspende progressão. Isso. Mas isso é diferente. Então, já estão todos os votos já proferidos. Presidente, Pois não. no 15º, embora eu aleguei suspeição, porque trata de uma matéria que eu sou parte no processo também. Mas O 15º? 15º. Mas só para lembrar os demais colegas de um detalhe interessante, é que neste o mandato de segurança discute a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, como ato de autoridade coatora da presidência do TJ. No entanto, a gratificação, a contribuição previdenciária é objeto de abono de permanência, abono do abono de permanência, que inclui a restituição da gratificação Isso. previdenciária. Como garantia futura para o momento quando o servidor passar para a inatividade, se aposentar, não há recusa da Receita nem da Previdência com relação ao desconto da contribuição previdenciária também. Isso. Mesmo assim, não teria o mandato de segurança a natureza de preventivo. E, por último, a autoridade coatora seria o presidente do IPERN, não Vossa Excelência. Isso. Então, penso que poderia falar com a relatora para ajustar. Não, eu só estou a dizer que a contribuição previdenciária não pode ser obtida agora porque ele tem abono de permanência. Aí ele não pode pleitear em mandado de segurança, porque a matéria não é discutida pela presidência, não foi negada pela Isso. presidência da Corte. Então, você estou dizendo, se for com natureza preventiva, não dá, porque não é nem a mesma autoridade a Isso. negar esse ato. Isso. E na inatividade não há recusa nem da autoridade previdenciária, nem da autoridade fazendária pelo desconto. A discussão aqui é só a extensão do benefício concedido por lei ao servidor em atividade. Não é? Aí eu acho que caberia ajustar o conteúdo, a parte dispositiva do voto. Então, nós não vamos tirar de mesa esse processo, que a relatora não está presente. Sim, É o 15. o 15. O 15, não está em mesa. Eu tenho, inclusive, votado acompanhando parcialmente apenas a relatora na ocasião, mas ela também está dando parcial provimento. Então, aí houve esse conflito, mas na ocasião... Agora, no tinha voto dela, selecionado esse. desembargador amigo, aqui tem, pelo exposto, concedo em parte a segurança e reconheço o direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, previsto no artigo 6º e tal, bem assim a redução de contribuição Então, previdenciária. É isso aí. É nessa parte Mas aí aí que eu eu acho tinha que... acompanhado parcialmente, mas só que ela está dando parcialmente. Acho que o sistema, por isso que tinha... Isso. Que eu tinha acompanhado apenas no sentido de com relação ao imposto de De renda. renda. Ok. Mas então esse processo não está em mesa, tá bem? Os demais estão proclamados nos termos dos respectivos votos. A redução ela já tem, né? Já está concedendo. Algum processo que depende de pauta em mesa? Esgotada a ordem jurisdicional, está encerrada a sessão.